Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 29 minutos. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro. Atenção, perseguição de carro termina em acidente em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Lucas Abate, conta pra gente os detalhes desse teu destaque, Lucas. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Imagina o susto de quem presenciou isso. Plena Avenida Flores da Cunha, a mais movimentada de Cachoeirinha, uma perseguição policial durante a tarde. Só que o criminoso, André, perdeu o controle do carro, subiu ali naquele meio-fio, bateu no poste e sabe onde foi parar? Dentro de uma farmácia. Daqui a pouco eu conto os detalhes dessa ocorrência. Até já, obrigado, Lucas. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. E em seguida a gente tem as informações sobre um ladrão diferente. Mas diferente por quê? Deixa eu já chamar esta conversa o meu amigo, meu irmão Glauco Paza, que está como sempre na redação. Bom dia, Glauco! Olha, tudo bem? Bom dia, André. Bom dia a todos. Esse cara aí tem fixação por veículos, digamos, vintage. Sabe aquele veículo mais antigo? Tem até colecionador que é apaixonado e que tem nas suas coleções estes carros aí que este larápio, vou chamar assim, tá? Gosta de levar para casa, só que não é dele. É Belina que ele rouba, é Corcel. Olha, tem muita gente que nem sabe. Esse aí é uma Belina. Essa aí é uma Belina, né? Era a Belina, aquela ali era uma Belina. E aí aparece a imagem deste homem que está sendo procurado pela polícia. E ele tem fixação por esses carros antigos. Agora, a gente não sabe, daqui a pouco o nosso consultor especial para carros, né? O Guilherme Roquette talvez nos ajude, mas a impressão que eu tenho é que talvez ele revenda peças antigas desses carros. Eu não sei se pode ser isso. Mas a fixação dele é por carros antigos, que são carros aí da década de 70. Eu lembro que, olha, o Corcel 2, quando foi lançado, era o must. É mesmo? Hein? Eu não lembro disso aí. Nem conhece. É, o Corcel tinha um modelo mais antigo, 2 e 4 portas, aí surgiu o Corcel 2 e ali a Belina, que era um modelo, né, para grandes famílias, com porta-malas muito grande, né, um modelo tipo a Caravan. Certo, o Caravan também é um dos carros que este rapaz fica de olho. E a gente vai trazer esses detalhes sobre isso, sobre esse homem que está sendo procurado, que a fixação dele é justamente roubar carros de modelos mais antigos. E eu vi que na frente deste carro aí aparece uma Kombi, né? Ó, vai aparecer, ó, na imagem, na frente da Belina, ó, tem uma Kombi lá. Se o cara vê a Kombi, ele é capaz de largar uma e pegar outra. Hein? É cobiça. Não é verdade? Mas aí a gente vai trazer informações, né, Glauco? Já dá para adiantar alguma coisinha sobre isso, hein? Dá para adiantar que a polícia está desesperada atrás deste senhor aí e pedindo ajuda. Quem souber e quem tiver carro, ó, abra o olho, carro um pouco mais antigo. Tá bom, daqui a pouco a gente traz os detalhes, 11h32 agora. Nosso assunto é esporte, porque no esporte tem gente falando que o Inter pode disputar o Mundial de Clubes deste ano. Confere, produção. Confere, Glauco Paza. Pois olha, este assunto até surpreendeu muita gente. Por quê? É que surgiu a informação de que o Mundial de Clubes, que seria no Japão, não vai ser mais no Japão. O país abriu mão, até pela questão sanitária. O Brasil se candidatou. E aí teria uma questão de que o Flamengo ganhando o campeonato, já que ele é o campeão da Libertadores, ele ganhando o Campeonato Brasileiro, abriria mais uma vaga e poderia ser para o vice-campeão brasileiro do ano passado, ficou atrás do Flamengo. O Inter, será, hein? Daqui a pouco a gente conta tudo. Bom, tem a partida também no final de semana, que certamente a gente, tu e o Jeremias vão falar bastante, do Grêmio que vai jogar de novo no final de semana. Não, só um pouquinho. Grêmio e Flamengo, esse eu acho que é o assunto antigo, não? Não. Aliás, é de novo. Hein, até tem uma brincadeira nas redes sociais que é a terceira dose, é isso? Muito bom. Hein? A criatividade. Para qualquer idade. Hein? Para Só que qualquer tem um idade. problema, as duas primeiras doses fizeram mal pro tricolor. Pois é, uma fez 4, outra 2. 6-0. E agora a expectativa para a partida desse final de semana. Vamos ver o que vai acontecer, mas pelo visto sem torcida, né, Glauco? Exatamente. Tá mantido, pelo menos até o momento, a obrigatoriedade de portões fechados. Muito bem. Daqui a pouco, então, no esporte, todas as informações da dupla Grenal. Em seguida, 11h34, olha só, este ano, os festejos Farroupilha ainda terão muitas limitações por conta da pandemia.
Mas pode botar a música gauchesca aí que nós já estamos arrastando o pé aqui no estúdio. Bom, mas muitas cidades do estado, elas vão se adaptando, né, em meio à pandemia como podem. Então vamos conferir agora, vamos conferir algumas atividades programadas no nosso Estúdio Farroupilha. Em Porto Alegre, seguem as apresentações ao vivo pela internet no canal Semana Farroupilha Poa. Piquetes não serão permitidos este ano no Parque da Harmonia por conta da pandemia, mas diversos shows estão programados neste formato virtual. Em Caxias do Sul, os eventos serão híbridos e também vão até o dia 20 de setembro no Parque de Rodeios Vila Oliva. As provas de laço serão sem público, mas poderão ser conferidas ao vivo pela internet. Em Passo Fundo estão autorizadas cavalgadas, mas sem evento com presença de público. Já os CTGs poderão promover jantares e cafés de chaleira, desde que respeitem os limites de público de cada local. Em Santa Maria, na região central, também estão autorizados eventos com alimentação, respeitando também os protocolos de distanciamento. Bandas poderão realizar apresentações, mas as danças seguem proibidas. E já que estamos, né, em meio à pandemia, até no estúdio a gente tem que ir se adaptando, né? Colocando algumas, né, dos adornos gauchescos. Hein, ô Glauco? Ah, lá vem gozação. Não, vai estragar o laquê, botou o laquê no cabelo, agora vai... Não é o Salvador Dali, né? Não, esse não salva ninguém. Mas gostou da minha boina? Hein? Não, tá bem legal. Gostou da minha boina? Inclusive eu vi que o cavalo também tá atado ali do lado de fora. Bárbaro, e o mate também já tá tudo pronto. Pois é, e por falar, né, em Semana aí Farroupilha, Canoas aqui na região metropolitana é um exemplo de que é possível celebrar a Semana Farroupilha cumprindo todos os protocolos sanitários. E a gente vai explicar agora, no SBT Entrevista de hoje, como é que uma cidade consegue se adaptar, né, a uma tradição tão importante em meio a uma pandemia. No SBT Entrevista, dessa semana, a gente debate a Semana Farroupilha em Canoas. Como é que foi o esforço de toda a Secretaria da Prefeitura para oferecer aos canoenses e também aos gaúchos da região metropolitana atrações com todos os cuidados necessários, secretário. Seja bem-vindo. Um esforço em que o poder público empregou aí muito grande para que a gente pudesse realizar um evento aí de forma segura, de forma responsável, com todos os protocolos de segurança, obedecendo todos os decretos, né? Mas, ao mesmo tempo, fazendo aquilo que a Constituição Federal estabelece, que é garantir o direito ao acesso à cultura a todos. E, ao mesmo tempo, devolver a dignidade, a esperança dos trabalhadores do setor de eventos. Então, o que Canoas vem fazendo, né, é nada mais, nada menos do que sendo a primeira cidade, o primeiro município a fazer um grande evento, cumprindo os protocolos, com todas as seguranças, com passaporte sanitário, tem que apresentar vacina, tem que ter tomado pelo menos a primeira dose, né? Além de, para assistir os espetáculos, tem que fazer o exame, o teste, tem que fazer o teste, tem que dar o resultado negativo. Nós oferecemos aqui uma central de testagem, né, que testa gratuitamente as pessoas que vêm para assistir os espetáculos. Que notícia bacana para quem cultua as tradições, para quem gosta de cultura, para turistas, né, que vêm de fora do nosso estado. O que a prefeitura está fazendo? Garantindo um evento seguro, né, de uma forma muito responsável e, ao mesmo tempo, tentando, né, mobilizar outros municípios, influenciar outras cidades, encorajar outros gestores a também voltar a realizar grandes eventos de uma maneira segura, respeitando os protocolos, mas aos poucos e retomando, né, esta economia que é tão importante, que é o setor de eventos, né, e a cultura. Muito bem, 11 horas e 38 minutos e atenção, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, esse prédio que você está vendo nas imagens, nós acompanhamos tudo o que aconteceu com esse prédio, pois ele estava sem sistema hidráulico nesse dia, no dia do incêndio. É isso mesmo que a gente ouviu, que você ouviu. A desativação do sistema hidráulico de emergência do prédio pode ter sido um erro fatal, que culminou aí com esse incêndio de grandes proporções, com 2 mortes e prejuízo milionário aos cofres aqui do estado e, aliás,
prejuízos em diversas áreas. Principalmente a morte desses 2 homens, né? Esses, o que eu digo, os 2 heróis do Corpo de Bombeiros que agora foram promovidos, né? Pós-morte, foram promovidos pela Brigada Militar. Bom, sobre esta falha no sistema hidráulico, é uma das conclusões do relatório da Comissão da Assembleia Legislativa, que será, inclusive, este relatório vai ser votado hoje. É isso, Glauco? Exatamente, André. A votação hoje à noite, final da tarde, né, na Assembleia. O relatório ele foi elaborado pela deputada Luciana Genro e apontou as principais causas que teriam ocasionado esse acidente, essa tragédia, né? Vamos a elas aqui, ó. Se não houve sabotagem, que isso também é difícil de ser comprovado neste momento, só uma investigação mais profunda, uma falha de rede elétrica pode ter colaborado muito para o começo do incêndio. A comissão concluiu que a falha veio da falta de manutenção ou do projeto do sistema elétrico do prédio. Aí é mais uma questão a ser considerada. Havia deficiência no sistema de primeira resposta. Simplificando, por exemplo, aqueles sprinklers, que são aqueles dispositivos para jogar água, né? Então, logo aconteça de a chama subir e atingir o equipamento lá em cima. Não tinha isso no prédio. E terceiro, a desativação do sistema hidráulico de emergência. Esse é um fator muito importante, André, presta atenção, porque pelo projeto haveria colunas com passagem de água, justamente para combate de incêndio. Só que isso não estava funcionando, não existia a possibilidade de conectar as mangueiras. Só que um detalhe, os bombeiros não sabiam disso e teriam tentado conectar as mangueiras nesse sistema que não estava funcionando. Portanto, algo muito grave que teria colaborado para a tragédia que aconteceu. Agora, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota considerando que este é apenas um dos relatórios que as investigações seguem, inclusive está aguardando o resultado da perícia que foi realizada no prédio, André. Sabe que eu recebi uma mensagem do Leonardo Munhoz. O Leonardo, Munhoz, ele é sobrinho e agradece muito as homenagens que nós fizemos e as palavras que nós direcionamos a respeito, né, deste incêndio. Ele é sobrinho de um dos bombeiros, que era, eu acho que era o capitão Munhoz, né, o sargento Munhoz, perdão. E ele agradece muito, inclusive fez uma edição, o Munhoz é o da direita, né? O Munhoz é da direita, que agora, como eu disse, teve a Brigada Militar fez uma promoção pós-morte. E ele nos envia essa mensagem, faz agora, há poucas semanas, agradecendo e reconhecendo, né, tudo que nós falamos, observamos a respeito desse dia do incêndio. Então, de fato, isso pode ter sido, não é mesmo, Glauco, decisivo no momento em que os próprios soldados do Corpo de Bombeiros, os homens do Corpo de Bombeiros, entraram no prédio. E o sistema, né, a primeira coisa, na verdade, antes da chegada dos bombeiros, talvez os próprios funcionários tentaram acionar e não conseguiram, mas essas são informações que nós ainda não temos. Ou mesmo a própria segurança que estava no prédio pode ter iniciado essa tentativa e não tinha água. Quer dizer, são todas informações que a gente ainda não tem. Afinal de contas, ainda está sendo feita uma ampla investigação a respeito deste incêndio. Agora, serve ao menos, né, apesar, né, depois de toda essa tragédia, Glauco, que outros prédios públicos, serve para todo mundo sempre, fiquem atentos. Porque, olha, o prejuízo que nós tivemos, principalmente essas 2 mortes, fora em termos de documentação, uma série de documentos que foram perdidos. Enfim, é algo que a gente trata aí da questão de vidas, então tem que se ter muita atenção. Muitos prédios, inclusive, podem estar passando por isso, por este problema, Glauco. André, o prédio, lembrando, desculpa, Glauco, só para não quero perder isso, reconhecendo que o prédio estava passando por uma modernização na área de PPCI, mas mesmo assim, não significa que as coisas estejam controladas assim como não estavam controladas e aconteceu o que aconteceu. Desculpa, Glauco. Não tem problema. A gente está falando do poder público, que é responsável, inclusive, pela fiscalização. E quem fiscaliza o fiscalizador? Essa é uma questão importante. Agora eu volto ao ponto de que os bombeiros não sabiam que o sistema não estava funcionando e tentaram conectar as mangueiras. Nós podemos ter perdido 2 vidas justamente por esse motivo, André. Muito bem, então tá aí. Apenas para quem está chegando agora, 11 horas e 43 minutos, saiu pelo menos a investigação da Assembleia Legislativa. Eu não entendo muito bem como que funciona esse tipo de investigação, né, Glauco?
inclusive há uma investigação que vai ser votada, né? Dá a entender que é para apurar responsabilidade, né? Não dá para isentar o poder, por exemplo, executivo nesse caso. Né? Imagino que seja uma das comissões da Assembleia Legislativa, né? Justamente que cuida, não sei qual é o nome, se o pessoal tiver o nome da comissão aí, nos ajudem, mas isso vem da Assembleia Legislativa, uma comissão que foi montada e que saiu este resultado. Em termos de instituição, às vezes até um pouco estranho, porque a própria Secretaria de Segurança, né, deveria apresentar, né? Não sei se ainda vai apresentar ou o relatório... ou o relatório ainda a investigação oficial ainda não terminou, mas aí a Assembleia Legislativa apresentando, portanto, essa informação que chega a ser surpresa, afinal de contas, a gente sempre tem aquela imagem, aquela ideia, né, de que um prédio público é um prédio exemplar e que é um prédio que vai estar em total segurança, até porque ali quantas pessoas passam por dia, quantas pessoas trabalham ou trabalhavam nesse local, o que chama atenção. 11h45, quem está chegando agora? O relatório da Assembleia Legislativa apontando uma informação importantíssima. Qual é a informação, Glauco? Possível problema na rede elétrica e também na própria manutenção de combate a incêndio do sistema que havia no prédio da Secretaria de Segurança Pública. E o caso mais grave aí são as colunas que deveria passar a água em cada andar para combater incêndios. Esse sistema não estava funcionando. Lembrando que este relatório foi realizado pela Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa. A deputada Luciana Genro apresentou este relatório que vai ser votado hoje na Assembleia. Relatório apontando prováveis falhas, né, que levaram ao incêndio da Secretaria de Segurança Pública. E aí a gente imagina a situação. Os soldados, o Corpo de Bombeiros chegando, né, com um caminhão, mas inicialmente se vai direto ao sistema de segurança. Abre as torneiras e não tem água na torneira, e aí o que faz numa hora dessas? Talvez isso explique, Glauco, o espalhamento, a disseminação tão rápida. Muito obrigado. A propagação das chamas de maneira, assim, assustadora, né? E que a Assembleia Legislativa, aí, através dessa comissão, chegou a essas conclusões e a gente aguarda um relatório final da própria Secretaria de Segurança. Não sei se o governo, nesse caso, porque isso tudo há um protocolo, não sei se vai se manifestar a própria Secretaria de Segurança, mas está feito o registro agora, vai ser feita a votação deste relatório, né? A votação deste relatório. Agora, daí para frente, o que pode acontecer? Isso vai ajudar no própria investigação da Secretaria de Segurança, né, Glauco? A gente não sabe que influência isso pode ter, mas é uma informação extremamente importante que chama muito a atenção não ter água no sistema de prevenção a incêndios do prédio da Secretaria de Segurança. E o prédio que segue lá, né? Ele segue lá, inclusive quem sai da Castelo Branco, ou quem inicia, pega Castelo Branco pela rodoviária, há muitos cavaletes ali, ainda protegendo ao lado do prédio, porque sempre tem risco aí de desabamento. Então, certamente, nos próximos meses deve sair algum relatório dizendo se esse prédio, o que vai acontecer com ele, se ele vai ser implodido, vai ser demolido, vai ser recuperado, ou como que a Secretaria vai, né, tratar desse prédio aí, até porque ele era da rede ferroviária, mas já tinha, eu acho que no governo Olívio, né, já tinham passado para o governo aqui do estado, que tem responsabilidade também sobre esta localização. Lembrando que ao lado existe o prédio que deve ser inaugurado nos próximos dias, é o novo prédio do Instituto Geral de Perícias aqui do estado. Então, havia ali um complexo muito importante e interessante. Não sei se esse local deve, né, ser preservado justamente para a área da Secretaria de Segurança, aí, depois que for definido o que vai acontecer com esse esqueleto, que hoje virou, de fato, um esqueleto. 11h48, a gente volta para a redação com o Glauco, um flagrante no litoral. Preste atenção nesta mulher. Ela queria fazer um churrasco, mas ela queria fazer sem pagar a conta. Explica pra gente, Glauco. Tem um problema nessa imagem, né? Mas agora a gente já mostrou várias outras situações parecidas, né? Essa mulher tá lá botando algumas coisas dentro da cestinha, só que outras vão parar dentro da sacola, da bolsa, né? Levou 1 quilo de coraçãozinho, sabe? Coração, a carne resfriada. E 2 cervejas, ou seja, queria fazer o churrasco, só que não queria pagar. E isso não pode, logicamente. Além disso,
ela disfarçou, porque ela pagou parte da mercadoria que ela estava pegando. Pacotes de coxa, sobrecoxa, de frango, enfim. Só que o resto, saiu tudo dentro da bolsa e ela não pagou. O comerciante, né, o proprietário do local, flagrou depois pelas imagens da câmera, mas ela já tinha ido embora. Levou o churrasco e pagou a metade. Ela pega ali na prateleira, aí escolhe o ponto cego e aí ela passa do cestinho para a bolsa dela, é isso? Isso mesmo. Em determinado momento, parte do que estava na cestinha vai parar dentro da bolsa. A bolsa que saiu recheada, pelo visto. Mas ela, não sei se ela olhou a câmera, não, ela estava atrás da prateleira por coincidência. Pois é, mas daqui a pouco ela viu que ali tinha uma câmera que poderia pegar. Cadê o material que estava ali dentro, o produto? Aquele pontinho de interrogação. Mas na hora que ela pega ali é umas latinhas de cerveja, né? Isso. Completa a refeição, né? Pois eu fiquei pensando se ela não ia pegar o cafezinho, né? O sorvete, né? Bom, aí botar o sorvete na bolsa já ia dar um problema depois, né? Mas ela vai ali no cantinho e ali ela faz como é que chama? A troca. Do ônibus também, quando faz isso. Baldeação. A baldeação, né, meu amigo? A nossa idade tá nos entregando nesse tipo de coisa. Aí faz a baldeação, né? Pega ali, abre a sacolinha. Mas até que a sacola dela, vou dizer uma coisa, não é grande, né? Não tem, ó. Ela foi crescendo, a sacola. A sacola foi ficando gordinha, né? Nem fala, que hoje ela aparece lá como sacão de lixo para levar as coisas. Mas que coisa. Isso aonde? Isso em Rainha do Mar, litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Pois isso acontece muito, né, Glauco? A gente já mostrou, a gente mostra, pessoas com a maior naturalidade. Aí eu digo assim, porque muita gente alega esse problema social que se vive. Não, a gente entende o problema social. Agora, peraí só um pouquinho. Há muitas instituições, tá? Há muitas instituições. Meu amigo, tá passando fome, tu bate numa porta, vai na porta assim, senhor, eu quero um dinheiro, eu varro o pátio, a calçada, né? Tem muita coisa que dá para se fazer. Principalmente, muitas instituições que ajudam quem está necessitado. Agora, a gente vê uma senhora ali, né, bem arrumada, inclusive, né? Toda moderninha, calça rasgada, não é que tá rasgada. Mas isso porque chama atenção, a aparência já não engana. Assim, ó, não tem como, né, André? A gente não sabe, não tá escrito, né? Quem pode furtar e quem não pode, né? Muito bem, tá aí a imagem. Saiu e esqueceu de pagar, certo? Vai lá voltar, será que vai lá acertar a conta? Mas tá aí a imagem, é bom ficar de olho, porque quem faz isso uma vez, faz outras vezes também. Atenção para esta imagem aí, preste atenção, porque tem perseguição em alta velocidade. Aliás, antes da perseguição, tem que chamar a atenção, sabe por quê? Uma farmácia que foi invadida. A grande notícia dessa história aí, uma farmácia que foi invadida por um carro durante uma perseguição. É incrível. Poderia ter acontecido uma tragédia, inclusive uma senhora que estava perto se assustou com o barulho. O Lucas vai explicar pra gente, teve a perseguição, o rapaz se perdeu, estava fugindo da polícia, parece que era roubado o carro, né? O Lucas vai explicar pra gente. Aí ele não sabia o que fazer, jogou o carro pra dentro de uma farmácia, não, Lucas? A gente está sem contato. Ô, Lucas, a gente não está te escutando, Isso me lembrou a fuga do Presídio Central em 1994, no inverno do ano de 94, do táxi que estava com o pessoal em fuga do presídio, presidiários em fuga, e invadiram o Hotel Plaza São Rafael, no centro de Porto Alegre. E aí a imagem, agora sim, o Lucas já tem contato com a gente. Oi, Lucas, a gente já está te ouvindo. Aí o carro... Oi, André. Atrás o carro, a viatura da Brigada Militar, e o resultado foi... E o resultado foi, então, a invasão de uma farmácia por este motorista, perdeu o controle, não sabia o que fazer. O que aconteceu? Conta pra gente, Lucas. E tudo começou, André, com essa perseguição em alta velocidade. Olha esse carro preto, uma Spin preta roubada, e logo na sequência vem a viatura da Brigada Militar. Agora volta para mim aqui que eu vou mostrar onde tudo isso aconteceu, André. Olha só, vamos localizar o pessoal. Avenida Flores da Cunha, a principal, a mais movimentada aqui de Cachoeirinha. A nossa direita aqui, direita de quem olha, tem uma rua, André, e era por aquela rua que estava acontecendo a perseguição. Só que repara aqui, ó, o Júlio vai mostrar um pouco mais à esquerda,
ela vem, ela cruza Flores da Cunha, só que não cruza diretamente, André. Tem que fazer uma quebrada, um pequeno S para seguir novamente na rua. E foi nessa curva que o motorista se perdeu. E olha só, André, não vou ir ali porque tem bastante carro passando, mas tem marcas ainda no chão de freada. Esse é do veículo comandado por esse criminoso. Uhum. Ele tenta fazer essa curva, que é um pouco mais fechada, a mesma curva que esse carro, esse Peugeot, está fazendo agora. Tá. Só que ele vem em alta velocidade. Perde o controle, André, e acaba batendo aqui, ó. Olha a placa, como é que tá. Até o pessoal me disse que a placa já foi levantada, ficou caída ontem, mas ele acabou batendo na placa, batendo aqui no meio-fio. Júlio, mostra pra gente aqui, ó. Ele bateu com uma parte do carro aqui no meio-fio e depois que tudo isso aconteceu, acabou invadindo essa farmácia aqui, André. Agora quero chamar a atenção de vocês. Olha só quantas pessoas que passam por aqui. A todo momento passa muita gente, passa idoso. Enfim, André, uma tragédia poderia ter acontecido. Por sorte, o carro entrou... Oi, André. Ó, guarda aí o que tu vai falar. 11h55, faltando 5 para o meio-dia. Estamos mostrando a imagem de um carro que invadiu uma farmácia em Cachoeirinha. Foi ontem à tarde, durante uma perseguição. O Lucas Abate está nesse momento em frente à farmácia, onde esse carro invadiu. Uma senhora estava do lado, se assustou com o barulho. Imagina a confusão. Conta pra gente, mostra pra gente, Lucas, a farmácia nesse momento, como é que está a situação? O homem foi preso, ele estava roubando o carro. Como que tudo aconteceu? Conta pra gente, Lucas. Pois é, André, estava fugindo de uma perseguição policial e entrou nessa farmácia. Só que, olha, por sorte, ele acabou batendo no meio-fio antes ali, como a gente mostrou, e isso amorteceu o impacto e ele só, de certa forma, embicou na farmácia, não tinha nenhum cliente no momento ali. Nossa. E, por sorte, ninguém ficou ferido. Mas o que eu quero destacar aqui, André, a gente tem as imagens ao vivo do Júlio, a todo momento passando gente por aqui. Pois é. Pedestre, tem uma escola aqui perto, tenho visto algumas crianças com mochila passando por aqui, gente idosa que vem na farmácia. Que bom que ninguém foi atingido. Só que uma situação até curiosa que aconteceu, André, aqui nessa lojinha aqui do lado, conversei até agora com a dona, ela tá um pouco envergonhada de conversar com a gente ao vivo, mas uma senhora estava ali fazendo a recarga do celular e quando ouviu o estouro, a batida, ela paralisou, André, travou. E segundo até o relato que a gente tem, ela caiu e acabou se machucando. Ou seja, ela não foi atingida diretamente pelo carro, mas também ficou ferida nessa ocorrência policial que terminou com a prisão de um homem. Tá, pede pro teu cinegrafista, quem é que tá contigo, mostrar ali a placa, porque aqui, ó, mês de aniversário, a farmácia estava de aniversário. Tem até uma placa aqui, presente de aniversário, tava ali a placa. O pessoal da farmácia consegue falar com alguém, Lucas? Consegue falar com alguém aí perto que viu pra gente contar um pouquinho? Pode chamar daqui a pouco. Nós estamos mostrando nesse momento, 11h57, uma farmácia que foi invadida ontem por um carro, não é? Um ladrão de veículos em fuga. Tá ali o veículo, uma espinha escura. Tá aqui, ó, tá aí o veículo. Vejam que o carro sobe a calçada e invade. E olha, invadiu bastante até, né? Invadiu bastante. Ainda bem, mas ainda bem que ninguém ficou ferido, a não ser essa senhora que estava na loja do lado. Tá aí a loja, ó, tá ali a loja, uma loja de revenda de celulares. A senhora estava atendendo, ouviu que estava sendo atendida, ouviu o barulho e ficou extremamente assustada. Agora o Lucas está ele tenta agora conversar com a proprietária dessa loja para a gente tentar contar um pouquinho do que aconteceu. Na direita da tela, o momento do carro, o carro quando ele invade ali, ó, ele chega a avançar mais de 1 metro, né, Glauco? Mais de 1 metro dentro ali da farmácia, poderia ter atingido pessoas que estavam na rua, na calçada e dentro da própria farmácia, que coincidentemente, poxa, qual é a farmácia que não tem ninguém dentro? É difícil, né? Por isso tem tanta farmácia, né, André? André. É verdade. Diga, Lucas. Não, e o que eu vi de gente por aqui que parou na porta da farmácia para pedir algum tipo de informação ou para esperar porque tinha bastante gente, ficou do lado de fora e poderia estar por ali. Por sorte, olha, até o relato da própria dona aqui, enquanto ela conversava comigo fora do ar, ela disse, os funcionários param ali na frente, ela mesma vai até ali na
para conversar com o pessoal. E outro detalhe interessante, tem aquela pilha de papel higiênico ali. Essa pilha estava para a parte mais central. Certo. Então o carro acertou diretamente. Eu vejo pacote de fralda. Tem papel higiênico, mas tem papel por aqui. E tem aqueles aqui, ó, a gente consegue ver do lado aqui, assim, de uma prateleira, ó. Tá aqui, ó, tem aqui os rolos, os pacotes de papel higiênico aqui. Vai fechar a imagem ou não? Vai fechar a imagem. E aqui também tem as fraldas, um monte de pacote de fraldas. E ali os rolos de papel higiênico. E agora o Lucas mostrando, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem um rolo de papel aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui assim, ó. Olha esse daqui. E agora, então, eles tiveram que mudar. E as fraldas ali ao vivo. Agora na esquerda, mas aí eu te ao pergunto, vivo, hein? Esse motorista escapou, fugiu? Onde é que ele tá? Foi pego? Aí o momento. Agora a imagem. Olha a imagem. Foi preso. Ó, e olha só, enquanto isso, volta um pouquinho a imagem. Vejam que na loja de celulares, a Brigada Militar chamada para atender essa senhora que estava passando mal. Eles chamaram ali, ó, uma senhora de preto, que é com quem eu acho o Lucas tenta conversar agora, chamando, pedindo ajuda, porque, ó... ela conversou comigo fora do ar, André. Isso, pedindo ajuda, porque essa senhora... Mas ela disse que tinha vergonha. Mas ali, ó, o momento então que esse homem foi preso, inclusive, uma soldado, fazendo, né, a colocação das algemas, e ele que foi preso. Abordagem conforme o protocolo, né? A gente tem mostrado tanto desastre em abordagem, né? Isso aí serve de exemplo. É isso aí que está justamente no manual da polícia. Olha lá. E ali uma paisana, né? Pelo visto, um soldado paisana que foi junto com seus colegas para ajudar, enquanto que o outro soldado entrava na loja de celulares ali para socorrer essa senhora que estava passando mal. O desespero ali, lá na loja do lado, ó, tá vendo? Sim, cara, entrou em choque, né? Entrou em choque essa senhora, né, Lucas? Isso, André. O relato que a gente tem da dona aqui é que ela paralisou, disse que da cintura para baixo, essa senhora não conseguia mais mexer as pernas, não conseguia ter nenhum tipo de movimento. Entrou em choque. Então ela teve que, inclusive, ser atendida pelo SAMU. O SAMU foi chamado até aqui para atender essa mulher. E foram 2 estouros, 2 impactos. O primeiro, uma batida que ele acertou um carro quando foi fazer essa curva aí do pegou num carro, mais ou menos, ele bateu num carro primeiro, deu o primeiro estouro. Foi quando essa senhora paralisou, estava ali fazendo recarga de celular, imagina. Quem é que vai imaginar que passaria por uma situação dessas? E o segundo estouro foi justamente no meio-fio, um meio-fio bastante alto, quando ele bate no meio-fio e também nessa placa ali que tem no nome da rua, Flores da Cunha de um lado e Arthur Emílio Ósio do outro lado, que era a rua onde ocorria a perseguição. Olha a imagem da sua tela direita ali, ó. Tá ali vindo a SPIM, passando pelo carro, pelo caminhão e depois a viatura da Brigada Militar. Quer dizer, já em risco a população ali. Quer dizer, um ladrão de carros fugindo da Brigada Militar, já colocando ali em risco a vida das pessoas. Obrigado, Lucas. O Lucas falando direto de Cachoeirinha, mostrando essa situação inusitada, mas infelizmente o nosso dia a dia. A gente pode estar caminhando, pode ir numa loja de celular, pode estar na farmácia e de repente uma surpresa, um carro em fuga durante uma perseguição. 12:01 e atenção para essas imagens. Falando em carros, um ladrão de carros que tem um gosto peculiar, né? Enquanto que a maioria prefere carros, né, os chamados mais modernos, como esse que a gente viu, essa SPIN, né, os chamados SUVs, há os que preferem os modelos mais antigos. Não é verdade, Glauco? Pois é, o pessoal de Condor, sabe onde é que fica Condor, André? Onde? Não é aquilo que eu sinto, tá? Que eu tô sempre Condor aqui, Condor ali, por causa da idade. Eu aqui nos ombros também. Eu tô com... eu sei disso, a idade é mais ou menos. Mas a cidade de Condor, no norte do estado, o pessoal tá apavorado com um ladrão que só leva carro mais antigo. A gente tá vendo essa Belina aí, que foi um dos furtos que ele fez na cidade. Aparece na imagem no dia 26 de agosto. Bom, o carro, esta Belina, ainda não foi recuperado, mas não é um caso isolado. Isso também leva a crer que esse rapaz, esse homem, ou ele rouba carros para tirar peças, ou repassa para alguém que coleciona, enfim, isso tem que ser investigado. Tá, mas olha aí, ó. Essa imagem é do dia de agosto, essa daí. Né? Isso. E aquela da Belina, eu acho que foi de dia 13 de setembro, pelo menos. 13 de setembro, exatamente. Ali, ó, 13 de setembro. Tá ali a Belina passando e se ele visse que na frente tinha uma Kombi, já era capaz de tentar pegar a Kombi, não sei qual que ele ia preferir. Pois é, a nossa dúvida, por que carros antigos se rouba, ou ele tá fazendo um museu, ou tá montando um museu, ou ele deve revender, na verdade.
Pois é, e deixa eu te dar eu vou fazer um relatório, tá? Uma caminhonete sofreu tentativa de arrombamento, não foi levada. Um Del Rey, você lembra do Del Rey, né? O pessoal mais novo não vai saber o que é. Versalhes, Santana, todos esses últimos aí que eu falei, ele tentou levar e não conseguiu, só que deixou prejuízo igual porque ele estragou os carros. Agora, neste caso aí, a Belina, ele levou. A polícia ainda não sabe quem é, não localizou esse rapaz aí, embora carros a polícia já tenha conseguido recuperar. No caso desse homem, o criminoso mesmo, a polícia não tem informações. E quem puder ajudar, né, que dê essa informação para a polícia, porque, poxa, uma cidade como Condor, que não é lá tão grande, será que esse homem aí veio de fora da cidade para levar os carros? Muito bem, 12:04, 12:04, atenção, estamos mostrando as imagens de um ladrão, pelo menos que se sabe é de um ladrão, que gosta de roubar carros de modelos antigos. Isto no norte do estado, lá em Condor. E vejam que esta Belina foi roubada dia 13 de setembro, agora recentemente. A Belina que foi roubada, na frente tinha uma Kombi, certo? Estava já de olho na Kombi também. Modelos antigos, qual é o outro modelo? O Corcel, que ele gosta, Del Rey, né? Versalhes. Del Rey, Versalhes daquela época. Bom, tem o Fuca também, tem o Chevette, não é verdade? Quem mais? Quem mais daquela época? Me ajuda. O Gordini, né? Tinha bastante Gordini por aí naquela época também, né? Não sei. Ajuda. Não sei. A Brasília, né? Tinha a Brasília, a Belina, a Brasília não era, a Belina não é a irmã da Brasília? Que era, não, porque a Belina é Ford, a variante. Ele sabe, viu? Caiu direitinho. A variante é irmã da Brasília, porque é da Volkswagen, a Belina é da Ford, né? A Belina era da Ford. Então são esses modelos que ele está de olho. Agora, a gente não sabe o que ele quer fazer com isso. Agora, a pergunta que também a gente faz, numa cidade pequena, é tão difícil encontrar esse ladrão, Glauco? Será que não tem outras câmeras pela cidade? Pois é uma boa pergunta. E outra, tem gente que coleciona esses carros, só que tem a questão do chassi, da documentação também, né? Será que ele teria como repassar? Mas vai colecionar, nesse caso, vai colecionar para guardar para ele, para ninguém ver, porque logo vão descobrir. Então, pois é. Então, acho meio difícil colecionar. Agora, ele sim pode vender para colecionadores. E aí é um problema muito sério que a gente já vem acompanhando com essa história de internet, de algumas vendas que acontecem pela internet. O cidadão do bem vai, olha, né, a documentação que ela é falsificada, a gente não sabe qual é a sequência que ele dá depois do roubo. Porque daqui a pouco faz uma documentação fria, né? Tenta regularizar, faz uma clonagem e revende, o pessoal compra e depois se dá mal. Essa, inclusive, era a investigação. Lembra de uma peça de museu que veio? A gente mostrou aqui, inclusive até é bom saber como é que ficou essa investigação, que era uma parte de uma obra de arte, de uma estátua, era parte da cabeça, que surgiu aqui no Rio Grande do Sul e que tinha havido, não sei se tu estava em férias. Mas eu acho que eu sei, mas foi feita já a perícia e comprovado que a peça era falsa. Era falsa? Era falsa. Era falsa. Eu não sabia do resultado dessa investigação. Mas há muitos casos assim, então tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado antes de fazer uma compra como essa, porque vai saber se esse homem não está vendendo pela internet, Glauco. É verdade. Hein? E você que vai comprar, cúmplice em determinado momento se souber alguma coisa, logicamente. Mas ele pode estar cometendo vários crimes, roubando, furtando no caso, e ainda enganando outros, né? Pois é, agora, como que a polícia, como é que está sendo conduzida essa investigação? Porque pelo que já se sabe, né, viu que ele toma o rumo de saída da cidade, porque tem uma placa, para a placa ali, volta ali com a placa ali um pouquinho, olha ali, ó, Palmeira das Missões, Sarandi, pega para a esquerda e para Panambi à direita. Toma o rumo de Panambi, né, que é a saída da cidade de Condor. Inclusive, então, teve um carro que foi localizado em Panambi, desses que ele roubou, tá? O Corcel seria, se não me engano. Mas o fato é que, será que ele deixa para esfriar? Ou ele deixa lá para algum receptador, né? Atenção, Polícia do Norte do Estado. Atenção, moradores da cidade de Condor. Condor e arredores, porque ele deve estar atuando, pode estar atuando pela região. Se é ele, se é 2, se é 3, a gente ainda não sabe. Isso é função da polícia que está atrás, inclusive, pedindo a colaboração das pessoas, da população, porque este homem especialista, ou pelo menos o gosto dele é por carros de modelos mais antigos. É Belina, é Corcel e não se sabe quantos mais. Então, atenção ao norte do estado, porque a gente está falando de Condor, mas pode
pode já ter investido em outros municípios da região. Sabe lá se ele não é geriatra de carro, né? Mas vai saber, O Guilherme Roquette deve estar enlouquecido vendo esses carros sendo levados. Não, e aí. são carros que eles têm um valor comercial. O Guilherme já está nos ouvindo, ele tem um valor sim, até porque as peças desses veículos tu não encontra ali na esquina, né? Tu não encontra na esquina. Aí é a investida dele, dia 26 de agosto, durante a noite. Durante a noite, a gente já tem aí um perfil dele. Presta atenção, acompanha comigo. Este é o homem que está sendo procurado, que gosta de roubar carros de modelos antigos. E mais recentemente, esse é o Corcel, né? Esse é o Corcel, numa noite de chuva, é o Corcel 2. É o Corcel 2 que ele dá marcha ré e escapa com o carro. Era uma noite de chuva. Foi no dia 26 de agosto. E depois, mais recentemente, aparece no dia 13 de setembro, ele roubando um carro, uma Belina, na saída da cidade de Condor. Coloca a imagem ali, coloca a imagem, na saída de Condor, tomando direção não de Palmeira das Missões, mas de Panambi. E agora o que quer saber, o que a polícia tenta descobrir, se ele age sozinho, para onde que esses carros vão, quem compra, quem vende, como vende e tudo mais. Agora, esta seria o nosso especialista em veículos, Guilherme Roquette, a única, digamos assim, o único valor de um carro antigo, ou seja, as peças raras desses veículos, hein, Guilherme? Olha, André, para te dizer a verdade, eu acho que esses carros eles têm dois valores. Um já por serem antigos, mas outro porque eles são carros muito resistentes e aguentam muito o trabalho pesado, por exemplo, no interior, em lavoura, na colônia. São carros que ainda são muito populares nas regiões mais ermas assim do estado, porque eles têm peça barata e muita durabilidade, André. Então são carros que a gente achava que ainda eram muito baratinhos, mas não é mais bem assim. Então quanto mais velho, mais caro fica, é isso? Quanto mais velho, mais valor tem, correto? É porque ele é um carro que a partir de agora já não perde mais valor. Hoje tu tá comprando um Del Rey, uma Belina aí por 6, 7, 5 mil reais, tu já não consegue comprar um carro desses aí não. Só que eles ainda são muito procurados, como eu te disse, no interior do estado pela durabilidade que eles têm e também pela facilidade de manutenção. Coisa que e pelo tamanho também, porque hoje em dia, por exemplo, tu não tem mais station wagon, por exemplo, tipo a Belina. Tu tem carros como esse aqui, esse Gol, por exemplo, aqui, ó, que é um carro curto e não tem muito espaço para tu carregar. Ó, esse Gol branco que tá estacionado aqui. Correto. Ele é um carro curto, não tem tanto porta-malas. E a Belina, sim, já tem mais espaço para carregar todas a bugiganga que o pessoal precisa. Obrigado pelas informações, Guilherme Roquette. Fica junto com a gente, Guilherme. Sim, ele vai seguir comigo, eu sei sim. Mas eu quero chamar a atenção do telespectador. Eu quero chamar a atenção do telespectador para esta história que a gente vai contar agora de um homem, 64 anos, tá? 64 anos. O que ele fez? Mais um caso de abuso sexual. Ele abusou, esse homem, de uma menina de 9 anos e ainda tentou cometer a mesma atrocidade contra o irmão dela. Este caso aconteceu em Marau, região norte do Rio Grande do Sul, e o Guilherme vai explicar pra gente em detalhes o que aconteceu, mais detalhes sobre este caso aí, né, Guilherme? André, esse é mais um caso repugnante, revoltante, que, olha, a gente tem até raiva na hora que a gente coloca isso no ar, porque e dá uma revolta na gente, André, assim, absurda. Esse cidadão, esse homem de 64 anos, ele era um vizinho dessa família. Na casa tava um menino perto, de 5 anos e a menina de 9 anos. Oi? Não, sempre, como a gente falou, sempre esses crimes relacionados a abuso sexual são pessoas próximas. Se não estão dentro de casa, estão do lado. Exatamente. Ou que frequentam a família, frequentam a casa. Pois é, e era um homem que era próximo da família, conhecido. Só que a tia saiu de casa na tarde de quarta-feira. Demorou aí questão de 15, 20 minutos para voltar. Claro, as pessoas têm os seus afazeres. No momento em que ela saiu de casa, esse cidadão, segundo a polícia, já estaria monitorando ali a área. Quando ela saiu, ele se aproveitou. Foi lá, bateu na porta, ó, toque, toque. Ô, gurizada, me dá um copo d'água aí. Aí os guris não abriram a porta, desconfiaram. Só que depois ele começou a inventar toda uma história, André. Disse que estava passando mal, que estava se sentindo mal e não sei o quê. E aí os guris, bom, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Abriram a porta, o cara entrou e olha aí o que ele fez. O delegado lá de Marau nos conta toda essa história, André. Ele é vizinho, né? É conhecido da família. Ele primeiro tinha solicitado uma água para eles não abriram. Depois ele começou a dizer que estava passando mal, teria, né, algumas narrativas até explicam que ele teria até se jogado no chão dizendo que estava mal, que precisava de ajuda.
e aí sensibilizou as crianças a abrir a porta e a ajudar ele. E nessa hora ele acabou entrando na residência e foi o que aconteceu, essa tragédia. Abusa da inocência, da pureza, da ingenuidade das crianças. Que crime que esse homem, esse monstro, mais um monstro, não tem como chamar de outra coisa, me desculpe, não tem como chamar de outra coisa, Guilherme. Pois é, André, e a polícia só descobriu esse caso porque o menininho foi correndo lá contar pro tio que estava num outro lugar. E aí ele chamou a polícia e a menininha, muito assustada, porque esse cidadão aí ameaçou ela, disse que ia levar pro mato, que ia matar, ameaçou. E a menininha só criou coragem para contar quando a Brigada Militar chegou lá na casa. E isso o delegado também nos explica, André. Vamos ouvir o que ele nos disse. Quando chegou os policiais, ela se sentiu segura, porque ela tinha sido, depois a gente ficou sabendo que ela foi muito ameaçada de morte, né? Que se falasse alguma coisa, esse indivíduo, ele falou que ia matar, ia sumir com ela no mato e tudo mais. Então, quando teve a presença policial do local, aí realmente ela se sentiu segura e narrou a situação para a mãe. A gente vê o comportamento desse indivíduo aí, um verdadeiro predador sexual, é um perigo. Esse indivíduo aí solto. Predador. Escutaram o que disse? Escutaram o que disse o delegado? Repete, Guilherme. Não, eu queria reforçar isso, o que disse o delegado, um predador sexual, e a importância do contato direto dos filhos com a família, justamente porque foi essa confiança que o sobrinho tinha no tio que permitiu que ele fosse lá correndo contar. Isso é muito importante essa relação com os filhos. O delegado já pediu a prisão preventiva dele, está aguardando a decisão da justiça para canetear, mas ele foi preso em flagrante e levado pela Brigada Militar para a delegacia de polícia. 64 anos. Já foram tomados e agora, isso, 64 anos. Agora, a única prova que a polícia ainda vai anexar nesse caso é um depoimento, uma questão ali psicológica, uma análise psicológica dessas crianças para saber como é que elas ficaram. Mas elas foram encaminhadas para atendimento médico, inclusive para receber remédios aí para profilaxia contra algum tipo de doença sexualmente transmissível. Que absurdo, gente. Que este cidadão, que eu não vou dizer o que a gente pensa, né, a respeito, porque a gente nem pode falar, mas que esse cidadão poderia tá transmitindo aí para essas crianças. Não, é um absurdo, é uma coisa repugnante. E sempre nesses casos eu digo, a gente sabe desses dois casos, com 64 anos, o que já não deve ter feito? Quer dizer, isso a polícia vai ter que investigar também. Se outras crianças já não foram vítimas dele também. Meu Deus do céu, a gente segue acompanhando, obrigado. Meio-dia e 15 agora, meio-dia e 15, atenção, a Polícia Civil está de olho nos espertinhos que foram à fila da vacinação contra o coronavírus. Não posso acreditar, Lucas. Não é inacreditável que isso ainda exista, mas é ingênuo eu, André, né? Ora, conta pra gente os detalhes, Lucas. André, agora já chegou a vez de todo mundo. Todos os adultos podem receber e devem, principalmente, receber a vacina aqui em Porto Alegre. Só que um tempo atrás não era assim. Tinha fila, tinha uma ordem para as pessoas receberem por idade. E os espertinhos, tinha gente que, claro, ia para mais lá no final tentar a xepa, o que é certo. Mas tinha espertinho que tentava fazer o contato, ligava para amigo, para conhecido que trabalhava em posto e tentava conseguir furar a fila. O jeitinho brasileiro. E é justamente atrás disso que a polícia está indo. 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em endereços ligados a pessoas investigadas por essa fraude. Uma suspeita de favorecimento de amigos e familiares de funcionários de um posto de saúde de Porto Alegre. É uma fase muito inicial ainda dessa investigação, até por isso a polícia não dá muitos detalhes, mas segundo o delegado Gabriel Bica, que a gente conversou um pouco mais cedo com ele, uma denúncia chegou recentemente até a Polícia Civil e essa denúncia tem provas, tem relatos bem consistentes de que aconteciam esse tipo de favorecimento. E a gente pode ouvir agora o que disse o delegado. Houve uma denúncia com fortes elementos de que houve uma quebra dos critérios de vacinação envolvendo pessoas com um certo grau de proximidade, né?
E então a gente desenvolveu essa atividade de investigação, ela não terminou, né? O cumprimento das ordens judiciais foi uma etapa dessa investigação, mas ela visava, né? As ordens judiciais visavam nos subsidiar com elementos que indicavam que efetivamente tinha acontecido a vacinação e estabelecer um critério temporal em que momento que houve essa vacinação. E a partir daí agora nós vamos ouvir as pessoas envolvidas para tentar delimitar se houve ou não uma infração penal e submeter ao Poder Judiciário um inquérito com bons elementos. Atenção, meio-dia 18. Para quem não entendeu, a gente rapidamente explica. Aquilo que a gente ouvia de falsificação, de trocar soro, de trocar vacina por soro e usar essa vacina para algum familiar que trabalhava num posto, que a gente viu acontecendo em outros lugares, a suspeita é que tenha acontecido aqui do lado da gente em Porto Alegre. E não é um profissional apenas, mais do que um, inclusive já foram afastados, né, Lucas? Recentemente, André, você vai lembrar muito bem, em agosto, funcionários de um posto da Zona Sul de Porto Alegre foram afastados. O que se tinha suspeita? De que eles trocaram a vacina por soro fisiológico. E o que eles faziam com a vacina verdadeira? Passavam para os familiares. Uma informação agora que foi apurada pela polícia e até essa investigação é um desdobramento dessa denúncia lá de agosto. A polícia acredita que não houve aplicação de soro fisiológico em pessoas. Isso é uma notícia boa e que a gente pode dar para tranquilizar os pacientes que se vacinaram naquele posto. Não houve uma troca na aplicação, mas se tem uma suspeita de que eles trocaram documentação. Daqui a pouco, identidade falsa, algum comprovante de residência ou até mesmo de profissional. Um profissional de saúde que podia receber antes, daqui a pouco chegou eu lá com um atestado falso, algum documento falso, e as pessoas do posto, sabendo, aplicavam normalmente essa vacina. Agora, então é isso que a polícia quer saber agora. Se teve um favorecimento, se era um desconhecimento, se isso era de forma organizada, porque tudo está sendo investigado a partir dos documentos que foram apreendidos hoje. Foram 21 mandados de busca e apreensão. Celular, documento, e-mail, computador, enfim, tudo isso vai ser investigado. Para quê, André? Para saber quais crimes foram cometidos. E o delegado Gabriel Bica explica pelo que os investigados podem responder. É a mesma coisa do que aglomerar, é a mesma coisa de que não observar as regras sanitárias vigentes. É infringir uma medida sanitária de enfrentamento à pandemia. Claro que para infringir essa medida sanitária podem haver crimes correlatos, como falsificações de documentos, né, atestados falsos, contratos de trabalho falsos, contratos de lares de idosos falsos. Então tudo isso aí é apurado dentro do inquérito policial. Bom, mas aí, Lucas, assim, ó, só para a gente deixar muito claro, não somos nós que falamos que existia essa suspeita de que tinha soro no lugar de vacina. Isso houve uma denúncia, inclusive vereadores estavam falando a respeito disso, foi feita uma investigação e parece, pelo que tudo indica, que bom, né? Não foi trocada a vacina por soro, ao menos isso, porque era só o que faltava, tá? Mas, de qualquer forma, estas pessoas beneficiadas, coincidentemente, pelo que a gente já observou, são familiares de funcionários, de servidores desses postos, não é verdade? Então, também seria muita coincidência e me parece que são de 5 a 7 pessoas, não é verdade, Lucas? Inicialmente, André, 5 pessoas, 5 funcionários foram afastados e estão respondendo a uma sindicância na Prefeitura de Porto Alegre que, da mesma forma, está investigando essa situação, investigando o favorecimento. Com relação ao soro fisiológico, e eu lembro que foi algo que causou muita preocupação, teve gente que ficou com medo de ter recebido soro no lugar da vacina, é uma informação que a gente pode trazer agora para, de certa forma, tranquilizar. Que bom, que bom. Até o momento, nenhum indicativo de aplicação de soro fisiológico. Pode ter ocorrido algum tipo de substituição, André. Daqui a pouco eles pegavam uma ampola e completavam com soro fisiológico para fechar a conta no final do dia. Mas aplicação de soro diretamente, nenhuma confirmação até o momento. Bom, que bom, né? Mas de qualquer forma, atitude extremamente grave desses 5 servidores. Agora, meio-dia, 22 minutos, atenção para este caso aqui.
Atenção para este caso, uma menina de 12 anos que disparou, né, uma arma de fogo contra ela própria. Um acidente, foi sem querer isso. Um caso chocante e quem tem os detalhes, o Glauco tem as informações, né, Glauco? Exatamente, André. Olha, o município de São Cepé, na região central do estado, está em estado de choque realmente, né? E não é para menos, essa menina aí de apenas 12 anos acabou disparando a arma, né, contra ela mesma. Como eu disse, em São Cepé aconteceu ontem. De acordo com as informações da polícia, esta menina pegou uma pistola que estava na mesa de cabeceira dos pais e, como estava sem o cartucho, pensou que não teria problemas. Só que havia uma bala e foi aí que aconteceu esta fatalidade. Não havia nenhum adulto em casa, apenas outras duas crianças, uma de 12 e outra de 9 anos. Quem nos explica como aconteceu tudo isso é a delegada Carla de Almeida. Vamos ouvir. Essa menina foi até o quarto onde estava essa arma, junto com essas duas outras crianças, e pegou essa arma, né? Pelo que a gente já sabe com relação aos depoimentos, pegou essa arma e o menino de 12 anos, então, solicitou pegar a arma para retirar o carregador. E achando com isso que a arma estaria desmuniciada, só que havia um projetil ainda na câmara da pistola. Meu Deus do céu, meu que Deus. tragédia, que né, isso, André? Gente. Agora, imagina os pais, tá, pois é, sabe lá onde aí, estavam, né? Mas aí a pergunta, eu não sei de quem era a arma, tá? É da família. Da família. Agora, não podia ter acesso. Não podia estar. A criança não podia ter acesso a essa arma. Aonde vai guardar? Tem autorização? Não sei, mas não pode ter acesso. Não tem como ter acesso. André, nós temos uma cultura diferente, uma legislação diferente do que, por exemplo, os Estados Unidos, onde a convivência em muitos estados com a arma, ela já é uma coisa cultural, né? Que já vem lá da infância. Não é o nosso caso. Não, eu imagino a dor desses pais, inclusive ele que publicou. O pai dela publicou com o coração partido, com muita fé em Deus, acreditando na vida eterna, comunico a perda trágica da minha amada filha Giovana, cerimônia de despedida, Memorial São Cepé, funeral às 10 horas no cemitério municipal de São Cepé. Isso foi publicado ontem. Foi publicado ontem nas redes sociais. Poucas horas depois de tudo que aconteceu, né? Não, eu imagino a dor dessa família. Agora, por favor, gente, quem tem arma em casa, pelo amor de Deus, né? Orientação também é importante, porque às vezes os pequenos têm curiosidade, ou tu guarda, né, dentro de um cofre lacrado, não é? Também tem eu não estou dizendo que foi esse caso, tá? Mas também é importante que, se for o caso, as crianças estarem cientes do perigo que é uma arma, né? Saberem que é uma arma, não se toca, não se mexe e, obviamente, o local ideal, né, é escondido, que tenha só, né, a pessoa que saiba que tem acesso. Não estamos entrando no mérito, se tem registro, se tem o porte... a gente não tem, né, Glauco, como a gente não, sabe, nesse momento de tragédia, chamar atenção para isso, porque eu só imagino a dor dessa família, quer dizer, já está condenada, né? E nesses casos, a justiça, inclusive, a maioria dos casos diz já, os pais já estão condenados, os responsáveis, né, já estão condenados. Porque tu imagina a dor da pessoa responsável, né? Pelo amor da maior pena, a perda de uma pessoa assim, dessa maneira, pelo amor de Deus, que tragédia. Por falar nisso, André, a gente falou aqui em pena, enfim, o que pode acontecer agora, né? Nós fomos perguntar também isso para a delegada, vamos ver o que ela disse. A partir disso, nós instauramos o inquérito policial, né? E estamos agora fazendo os depoimentos das pessoas envolvidas, das pessoas que presenciaram. Vamos também ouvir os pais dessa menina e também diligenciamos para a realização de perícias, que assim que forem realizadas, estarão incluídas no inquérito.
Mas que dor, meu Deus, que dor, que tristeza. Bom, mas fica aí a orientação, né? Lembranças. A gente sabe que todo mundo, a maioria das pessoas sabe disso. A gente não sabe especificamente nesse caso também o que aconteceu, né, Glau? A gente não sabe. Mas, enfim, a tragédia tá aí, a menina de 12 anos, a linda Giovana, né? Mais um anjinho. Meio-dia, 27 minutos, meio-dia e 27 minutos. Atenção, coloca a sirene no ar aí, coloca a sirene. Olha essa história, coloca a sirene agora, coloca aquele outro som aí, ó. Escuta aí. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Cocaína! Cocaína, Glauco! Estão rindo de mim, Hein? Essa é a hora que a galinha avisa pro galo que tem ovo, sabia? Ó, ela sai correndo. Já viu galinha quando põe ovo? Eu já vi. Já viu? Ela põe o ovo aí, ó. Mas não precisa imitar. Dá no pé. Vai batendo asa. Ei, passarinho quer dançar. Essa, gente. Agora, falando sério, descobriu um laboratório de droga aqui em Viamão, né? Aqui pertinho. E essas porções de cocaína eram escondidas no galinheiro. Botava ovo ainda e estava ali pertinho da cocaína, é isso, Glauco? Exatamente. Conforme a polícia, seu André, o local era usado por uma facção responsável por 70% do tráfico de drogas de Viamão. Não é pouca coisa, viu? Olha, até a galinha se apavorou com essa. 4 pessoas foram presas. Com elas foram encontradas 3,5 kg de cocaína pura, além de embalagens, mais cocaína, empinos, crack, insumos para produção, enfim. Os policiais acreditam que a droga renderia R$400 mil depois de processada, embalada e vendida para o público consumidor. O mau cheiro do galinheiro, segundo a polícia, ajudaria a disfarçar o laboratório. Agora, eu já ouvi falar em galinha dos ovos de ouro. Sim. Galinha dos ovos de pó é a primeira vez. Mas que coisa impressionante. Meio-dia 29, gente. Então, falou uma coisa séria. A gente faz brincadeira, porque, olha, como é que não vai fazer? O tráfico dentro do galinheiro. Cadê a galinha aí? Cadê a galinha? A Glauco me responde, tu já viu ou tu não viu a galinha saindo depois que põe ovo? Vi. Tu já viu, mas tem muita gente que não viu. Hein? Ela sai correndo, apavorada. Eu tô com medo que o André vai imitar a galinha. Só isso. Ela só sai correndo e avisa pro galo. Tem ovo, tem gente que vai tá por perto, cuidado aí. Por isso eu que ela achei que grita. ela botava a asa e dizendo assim, tá lá, ó. Assim, ó. Gente, isso na região metropolitana. Então vejam, droga dentro de um galinheiro. A gente já mostrou, vamos fazer uma coleção aqui, uma listagem de quantos locais a gente já descobriu laboratório, né, de drogas. E agora esse dentro, portanto, do galinheiro, Glauco. Porque tem produto químico, e aqui a gente vai, explicitar um pouco mais a questão do mau cheiro do galinheiro. Tem produto químico lá para processar, essa droga. Como eu disse, 3,5 kg de cocaína pura. Isso ia ser diluído para depois ser vendido ao consumidor, amigo. Muito bem, meio-dia e 30 minutos. Cadê a galinha? Vamos dar tchau pra galinha. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Cocoricó. Ó, o galo se pronunciou. É o patrão. Tá, chega agora, gente. Agora vamos, deixa a galinha descansar. Deixa agora só amanhã ela põe ovo de novo, né? É uma vez por dia. E tem a punhadeira e tem a chocadeira também, né? Sabia disso, né? Tá, chega agora, galinheiro. Chega agora. Agora eles estão sossegados, né? Agora vou lá retirar todo esse material aí. Sim, já vou do TP, já vou seguir adiante. Vamos parar com essa galinhagem. Só terminar a frase aqui, né? Só terminar a frase. Agora as galinhas estão em paz, estão sossegadas. Eu vou te contar cada uma. Meio-dia, 31 minutos. Olha só, o Glauco Paza se diz um cara muito corajoso. Mas será que teria coragem de fazer o que essas pessoas fizeram aí no centro administrativo aqui do estado? Muita gente me disse que queria andar de skate nessa rampa aí, mas teve pessoal que andou fazendo outro esporte, Glauco. Sim, porque teve gente ligando pra cá e dizendo o seguinte, olha, tem gente andando de skate lá, isso é um absurdo. Tem gente com corda, eu acho que tem bombeiro tentando tirar. Não, calma. Era bombeiro sim, só que havia um treinamento no local, no centro administrativo, rapel, né? Homens e mulheres descendo cerca de 100 metros de altura, né? Nesse treinamento aí que a gente está vendo as imagens. Ao longo dos últimos meses, 100 alunos desceram pela borda do prédio usando cordas com supervisão, logicamente, instrutores ali por perto. O exercício prepara novos bombeiros para salvamento em altura.
Agora, eu vou te dizer, eu não consigo nem chegar perto disso aí. Começa a me dar um medo, uma tremeção, eu não... Mas só de não olhar, gosto, hein, ô Glauco, só de olhar aqui essa imagem aí, ó, que tá para baixo, eu já fiz assim aqui na bancada, já me segurei. Eu não gosto, não chego perto, não. Que impressionante, né? Impressionante. Eu sou corajoso, não sei quem botou esse negócio aqui, mas não é para tanto, viu? Não, e olha só, o pessoal chega pertinho ali com a câmera, né? Chega ali pertinho. Olha só a altura, rapaz. Qual é a altura? 100 metros. Bom, olha os carros, o tamanho que fica o carro ali, ó. Tem um táxi lá embaixo, é isso? Um táxi, não importa. O tamanho do caminhão, fica uma coisinha. Parece aqueles carrinhos de brinquedo. Tá aí, então, um treinamento que aconteceu aqui no centro administrativo aqui do estado, que chamou a atenção, obviamente, como que não vai chamar. E a gente perguntou, André. Que coragem, hein? A gente perguntou no Twitter, inclusive, do SBT, você teria coragem? Tem muito valentão? Claro que sim! A grande maioria dizendo, E aí, você teria coragem? Tem que estar nos acompanhando aí com todos os cuidados necessários. Teria coragem? Mesmo indo junto com um instrutor. Olha, tu sabe que há uns 3 anos, Glauco, eu fiz o voo de paraglider. E assim, né? O que eu vou te dizer? Eu tenho muito medo de altura. De avião eu não tenho, mas essa altura assim da gente, né, que não está em movimento no avião não tem. Mas quando o instrutor, né, foi fazer o Guto, lá de Dois Irmãos, foi fazer o voo, eu fui me posicionar atrás dele, né? Pra gente correr. Ele disse, não, tu tem que ir na frente. Não, peraí, só um pouquinho. Peraí, eu já não gosto, já tenho medo, quero enfrentar e ainda eu vou ter que correr pro precipício. É verdade. Aí a gente foi na primeira, foi... Não foi? E aí tu tem que aproveitar o vento, né? Tem que aproveitar o vento. Então, assim, ó, é tocar o pé e se vai embora. Fecha os olhos no começo, abre depois. Eu fui, olha, vou te dizer, é uma experiência muito bonita, muito bacana, mas que, olha, os caras têm que ter coragem. Gostei de fazer, mas André quer fazer de novo hoje? Eu disse, não, hoje não tem tempo. Entendeu? O instrutor, inclusive, contou que foi o famoso dia da cueca. Não, mas é impressionante. A altura, a gente... Nossa, é muito bonito, é uma experiência, mas tem que ter muita coragem também. Cadê a música de gaúcho, hein? Cadê a música de gaúcho? Coloca a música de gaúcho pra mim. Porque, afinal de contas, segunda-feira, dia 20, é dia do gaúcho, da nossa cultura e da nossa tradição. E falando em tradição, qual é a marca mais lembrada pelos deliciosos biscoitos, nascida no interior do Rio Grande do Sul? Não precisa nem pensar, não é verdade? Claro que é. Atenção, coloca aí. Biscoito Zezé, claro, acertou! Sabe que a Zezé, para saberem que sou gaúcho, basta estar, né, com o meu chimarrão, né? Eu sempre estou com chimarrão e acompanhado da Biscoito Zezé, né? Sempre. E é uma verdade. E eu gosto muito de ficar no campo, assim, tomando um mate e sempre tem um pacotinho da Zezé por perto. E quando eu falo dos produtos da Zezé, é com S maiúsculo, porque são mais de 50 produtos para te acompanhar em cada momento do dia. Tem, né, os biscoitos, tem o biscoito folhado, tem a paixão de todo mundo, que é o pão de mel. O pessoal gosta muito desse aqui, ó. E eu também gosto, que é o folhado doce, né? Os mignons, que são de vários sabores, folhado doce, como eu disse, salgado maçã e canela, o folhado de maçã e canela. Tem também os macarrões, gente, macarrão da Zezé. Bom, opção é o que não falta. E o melhor, pode ser encontrado em qualquer mercado por aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, nesse 20 de setembro, e sempre, Biscoito Zezé. Há mais de 50 anos de tradição e carinho que vem de família. Ó, família Zezé, Biscoito Zezé, dia 20. Aproveitem o 20 de setembro que é feriado. Aproveitem o 20 de setembro que é feriado e vai lá no mercado e pega os produtos da Zezé. Olha que bonita essa cuia, hein? Que bonita essa cuia da Zezé. Bom, e falar em tradição gaúcha, chegou o momento do pega o cavalo e partiu cultura. Pega teu mate e acompanhe agora o bate-papo que o Jeremias Werneck teve com o tradicionalista Cristiano Quevedo. Diz aí, Gaudério, Jeremias.
Pessoal, Partiu Cultura está no ar e hoje, em clima de mês Farroupilha, a gente recebe aqui Cristiano Quevedo, mais de 24 anos na estrada, 15 discos. Cristiano, obrigado por estar aqui com a gente e eu já quero te perguntar, como é que o tradicionalismo entrou na tua vida? A gente é gaúcho, mas tem muita gente que fica um pouco mais distante do tradicionalismo. Como é que o tradicionalismo entrou na tua vida? Buenas, amigos. É uma alegria poder falar nesse mês, né? Principalmente para vocês aí. Há 27 anos faço isso e procuro cada vez mais buscar ser um elo de ligação, né? Entre as pessoas que amam a tradição e a cultura do nosso povo e, obviamente, aqueles que fazem e buscam diariamente, como eu, deixar um legado para os nossos filhos, legado que a gente recebeu dos pais e dos avós. Claro. Cristiano é de Piratini, eu sou de Viamão, a primeira capital farroupilha e a segunda. Mas, Cristiano, a gente tem uma cena muito forte do tradicionalismo, da música nativista. Conta pra gente quais foram as tuas referências para virar um cantor tradicionalista. Como todo gaúcho, o Gaúcho da Fronteira, os Serranos, Renato Borghetti, Elton Saldanha, Jaime Caetano Brown, Noel Guarani, Luiz Marenco, foram colegas que hoje eu posso chamar de colegas, trilharam aí um caminho que hoje eu busco, né, com muita humildade, ao mesmo tempo muita gratidão, fazer a minha música baseada no que tudo que já foi feito. Como diz a música Contraponto, de minha autoria, ter a audácia de buscar o novo sem pisar o rastro. Essa audácia de buscar o novo sem pisar o rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tortilho ao redor das casas. E tu que é um baita nome do cenário tradicionalista, sempre cheio de shows, como é que está sendo esse momento um pouco mais distante do público, Cristiano? A gente sabe que quem ama cuida, temos que nos cuidar, temos que nos vacinar e temos que respeitar. Dá vontade, sim, de abraçar, de conviver mais, mas como a gente está retomando muito devagar, ainda são muitas lives, muito trabalho no digital, né? A gente tem que esperar esse ano aí, eu tenho certeza que com cuidado, cada um fazendo a sua parte, fé e uma esperança aí que está guardada no nosso coração, logo a gente vai poder andar pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, abraçando os amigos. Por enquanto, eu abraço através da minha música. Claro, e abraça muito, porque a música do Cristiano já faz parte do momento, do cenário atual tradicionalista há muito tempo, né? Ô, Cristiano, gostei demais, baita conversa contigo, tem muito talento, mas assim, pra gente encerrar, eu quero te pedir uma palhinha de um dos teus sucessos. Vamos nessa? Vamos nessa, um abração a todos aí e aquilo que fala mais alto ao meu coração, e eu tenho certeza que é o coração de todos os gaúchos aí. Sou gaúcho de rédea na mão, sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção, sou gaúcho, peleia e paixão. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Mas que tal, que barbaridade! O Masbá de amanhã tá para lá, de Bagualte. A partir do meio-dia, tem Batalha Gaudéria, comandada por Bruna Colossi. Olha aí. Sábado, uma tradição no Masbá. Batalha Gaudéria. Pelo 6º ano consecutivo, a peleia mais aguardada. Um duelo para provar quem sabe fazer um autêntico churrasco gaúcho. Me chamo Antônio Costa Guta, sou mestre parrigeiro do projeto El Topador e fui convidado para esse grande desafio de escolher entre 2 grandes candidatos dessa Batalha Gaudéria do Masbá. Imperdível, não é mesmo, Glauco? Masbá, que barbaridade. Olha só, meio-dia e 42 minutos, você vai ver daqui a pouco muitas polêmicas. Uma delas é no norte do estado, Glauco. Envolvendo pai, filho e mãe, logicamente. E no meio disso tudo, Covid. O pai está impedido de visitar o próprio filho. Pois é, outra polêmica sobre a vacinação de adolescentes no Rio Grande do Sul, aliás, em todo o Brasil, não é mesmo, Guilherme?
Exatamente, André. E a notícia, aqui em Porto Alegre está mantida a vacinação para os adolescentes com 15 anos ou mais. E a gente explica toda essa polêmica depois do intervalo. Pois é, e o Inter pode jogar o Mundial. Como assim, Lau? Como assim? A notícia que apareceu agora. Já pensou o Inter de novo no Mundial? Quem esquece 2006? Bom, 2010 é melhor esquecer. Será que vai, hein? Será? Logo depois do intervalo a gente fala. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Olha só essa história aqui. No norte do estado, a justiça proibiu um pai que não quer se vacinar de visitar a filha. E aí, em que polêmica, Glauco? Exatamente, André. Isso aconteceu em Passo Fundo, como você disse, no norte do estado. Bom, o que aconteceu? De acordo com as informações repassadas, porque isso corre em segredo de justiça, né? As informações que nós tivemos neste caso aí, existe a guarda compartilhada da menina. Há 2 meses, o homem contraiu o Covid e foi internado, chegando a ficar em estado grave. Segundo a mãe da criança, né? No caso a ex-esposa, este homem chegou a passar a doença, inclusive, para a criança. Após a recuperação, ele voltou a visitá-la, afirmando que não iria se vacinar também, não estaria tomando cuidados para prevenir a contaminação. Aí a mãe procurou a justiça e ela determinou que fosse proibida a visitação, então, deste pai e só volta ao normal com a imunização. Tá, agora só um pouquinho, Glauco. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui julgando, pelo amor de Deus, tá? É só para a questão, assim, de ciência. Vamos trazer a ciência para cá. Tá? Eu não estou dizendo que a juíza está certa, está errada, não estou falando isso. Agora, isso nos permite esclarecer bem, por exemplo, o fato do pai, e até eu digo isso porque isso é importante para que todos nós saibamos. O fato de tu vacinar, né, ser vacinado, não significa que tu para de transmitir a doença, tá? A única coisa, quando eu for vacinado, e desculpe se alguém disser, André, ela vem tudo de novo, sim, eu vou ser muito repetitivo, porque a gente percebe que ainda há muita desinformação. A vacina faz com que eu, André, estando vacinado, não sinta os efeitos da doença ou, se eu sentir, eles são a menos. Em algumas exceções, de fato, são mais graves. Mas única e exclusivamente, eu, André, me vacinar não significa, e até isso é importante, o pessoal acha, vou me vacinar, a vacina mata o vírus. Não, ela não mata o vírus. Eu continuo com o vírus, mas eu não sinto os efeitos da doença. E se eu chegar perto dos meus colegas, da minha família, eu vou continuar transmitindo a doença, mesmo vacinado e não estar sentindo os efeitos da doença. Entenderam? Então, assim, ó, isso é importante. Resumindo, a vacina, ela não mata o vírus, ela te protege de ficar doente. Apenas para esclarecer, eu acho que é bem importante nesse caso, o que deve ser levado em consideração. Sim, todos devemos nos vacinar a primeira, a segunda e a terceira dose agora para os idosos, né? E neste momento, a gente vive uma outra polêmica aqui no estado, porque o Rio Grande do Sul vai manter, por enquanto, a vacinação de adolescentes sem comorbidades. E essa decisão vai ser mantida enquanto durar, né, o estoque das vacinas que já foram distribuídas aos municípios. Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura garantiu que adolescentes de 15 anos ou mais podem receber a imunização. E é claro que isso provocou uma corrida aos postos de saúde. Bom, o Guilherme, vamos explicar para o pessoal. Isso surgiu ontem, uma determinação do Ministério da Saúde, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, que interrompesse a vacinação para adolescentes sem comorbidades. Isto porque está sendo analisado o caso de um menino, um jovem de 16 anos, que teve um problema, morreu depois de ser vacinado, mas ainda não há nenhuma confirmação da relação com a vacina. Aliás, a Anvisa disse que todos os jovens devem se vacinar também com ou sem comorbidades. Mas, por enquanto, o Ministério da Saúde indica que se suspenda a vacinação, não é mesmo, Guilherme? André, olha, essa história aí tá um diz que me disse e ninguém ainda entende nada. Deixa eu te mostrar aqui a situação no Shopping João Pessoa em que a gente está nesse momento. A gente está em frente à Praça Piratini e tem muito adolescente aqui com 15 anos ou mais aqui em Porto Alegre que veio aqui procurar para se vacinar. Enquanto o Cristiano está te mostrando aí, André, a gente vai vindo caminhando também para o lado da esquina. Vamos aqui para frente, Cristiano, porque essa fila, ela dobra a esquina aqui da Praça Piratini e vai até a Avenida da Zenha. O que
que aconteceu com essa história toda? O Ministério da Saúde, ele lançou uma orientação para que os estados e municípios, então, deixassem de vacinar os adolescentes com 15 anos ou mais. André, eu até achei que a fila estava mais comprida, porque antes estava dobrando a esquina aqui, mas agora deu uma diminuída. Então, por enquanto, é um bom momento para vir se vacinar ainda aqui no Shopping João Pessoa, porque ela até que está indo rápido, não está demorando tanto. Então, a gente está vendo aí o pessoal que está querendo se vacinar, que correu aqui para os postos de saúde. Seguindo o raciocínio que eu ia te dizer, o Ministério da Saúde, ele lançou esta orientação, só que não é nem uma determinação, nem uma recomendação. Né? Então não dá para entender ainda, não é uma proibição, exatamente, é uma orientação. Mas, ao mesmo tempo, a própria Anvisa disse que não há elementos de que a morte dessa jovem tenha sido provocada pela aplicação da vacina da Pfizer. Então, a gente ainda não sabe exatamente, Cristiano, vou me posicionar aqui para a gente poder pegar o pessoal de fundo, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu e qual vai ser a orientação. O fato é que, realmente, o Ministério da Saúde deu esta orientação, mas as prefeituras aqui no Rio e o próprio Rio Grande do Sul segue vacinando ainda, e aqui em Porto Alegre essa medida está mantida. 15 anos ou mais continua vacinando, como nos garante o chefe da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre. Vamos ouvir. Hoje, sexta-feira, era para ser um dia onde a gente talvez conseguisse avançar para 12 anos de idade, mas em função aí dessa decisão do Ministério da Saúde, conturbada, confusa e sem embasamento técnico, tá? Nós continuamos a vacinação acima de 15 anos aqui na nossa cidade, então aqui no Shopping João Pessoa, em mais 50 outros locais da cidade, estamos disponibilizando a vacina. Queria garantir que a vacina ela é segura, a Anvisa ela não modificou a posição dela, então está autorizando ainda a vacinação desses, assim como a Organização Mundial da Saúde é muito clara com relação a isso. A expectativa é a seguinte: como vai se posicionar o Ministério da Saúde daqui para frente? Porque os prefeitos orientam que sim, vão continuar vacinando. Inclusive no SBT News, coloca aí a manchete do SBT News, os prefeitos questionam essa decisão do governo de suspender a vacinação de adolescentes, até porque a dos com comorbidades continua. Ora, se continua os com comorbidades, por que não vacinar os sem comorbidades? Só que a vacinação depende do Ministério da Saúde continuar fornecendo. Então, por isso que os prefeitos estão questionando, porque querem sim. A Anvisa, hoje eu escutei uma responsável por essa área, a Anvisa orienta que sim, continue sendo aplicada normalmente. O risco de se vacinar é muito menor do que não se vacinar, ou seja, o risco de, vamos fazer o contrário, os que não se vacinam têm um risco muito maior daqueles que forem vacinados. Então, por isso, essa dúvida toda que surgiu e que fica essa incerteza, não é, Guilherme? E porque o que acontece, André? As doses, elas estão aqui, elas têm prazo de validade. Se elas não forem aplicadas, elas perdem a validade. Por isso, Porto Alegre insiste e mantém a vacinação para quem tem 15 anos ou mais, como confirma o coordenador da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, que esteve aqui agora há pouco e conversou com a gente. Vamos ouvi-lo novamente. Nós estamos com o Shopping João Pessoa e mais outras unidades. Amanhã também estaremos vacinando em vários locais na cidade. Domingo, segunda-feira, 20 de setembro, data emblemática aqui no estado do Rio Grande do Sul, também estaremos com unidades abertas para vacinação. Tá aí, André. E aí? Pois então, aí fica a questão. Recomendação é que se siga vacinando. Pois é, e essa é uma recomendação mundial da própria Organização Mundial da Saúde, a Anvisa. Então, surpreende, de fato, pega todos de surpresa ter esta orientação do Ministério da Saúde. O problema é que é o seguinte: e será que o Ministério da Saúde vai continuar enviando essas doses? A gente não sabe. Infelizmente se criou essa insegurança, mas muito possivelmente o Ministério da Saúde deve voltar atrás e continuar mantendo fornecimento para os adolescentes, Glauco. Não, só para colaborar nesse pensamento aí. Meu filho, por exemplo, não está indo na aula. Casos de Covid no colégio. Teve consequência? Não teve lá. Foi bem controlado, não teve evolução da doença. Mas eles podem transmitir para quem tem comorbidade. Pois é, uma questão séria, né? Exatamente. Então, aqui em Porto Alegre e em outros municípios, grande parte dos municípios, mantendo. O problema é que quando terminar o estoque, né? E aí como é que o Ministério da Saúde vai continuar enviando? E na dúvida, por causa da segunda dose, faça a primeira dose, né? Essa é uma outra orientação, né? Que se faça a primeira dose. A gente deve ter
uma orientação aí do próprio Ministério da Saúde nas próximas horas. Até porque os prefeitos e governadores estão chiando muito, né? E é o que eu digo, foi interrompida a vacinação para os com não comorbidades, para os que têm comorbidades continua, né? E aí então, aí que não se entende, então por que não se parou para todo mundo, né? E, repito, a Anvisa diz que deve sim continuar a vacinação, que é um caso que está sendo estudado hoje no Brasil, só para completar. São cerca de 32 casos que estão sendo analisados de sequelas pós-vacina, mas a grande maioria são sequelas leves, não há sequelas graves. Dado o recado, ok? Fechamos por aí então. Obrigado, Guilherme Roquete. Direto ali do... Sabe que esse shopping João Pessoa foi o primeiro... Hoje é shopping, mas era centro comercial. E eu era pequenininho, tinha 4 anos, eu ia no centro comercial. Foi o primeiro shopping do Rio Grande do Sul. Imagem então, Cristiano, ali, ó, do shopping não, foi aqui, o primeiro shopping do Rio Grande do Sul, que na verdade era centro comercial e depois se transformou em shopping, né, com a modernidade. Mas lá em 74 já existia o centro comercial aqui da João Pessoa. 12h57, agora a gente fala de esporte. Entra em campo ele, Jeremias Werneck, também com Glauco Pazza, porque surgiu nas redes sociais um papo de que o Inter pode jogar o Mundial de Clubes no final do ano. Que história é essa, gente? Explique pra gente, estamos história todos curiosos. Que esse pessoal aí, esses jornalistas aí, ó... Fala aí. Não. Eu vim para esclarecer. Eu vim para esclarecer que essa história começou ontem e se espalhou igual rastilho de pólvora. Ô, Glau, tá preparado para cobrir o Mundial? Eu tô sempre preparado. Eu não sei se o Inter tá com roupa suficiente para ir no Mundial. Puxa a cadeira, senta aí, porque essa história é a seguinte, Glau. O Japão, que seria o país sede do Mundial de Clubes de 2021, anunciou oficialmente que desistiu, não vai receber a competição. Pandemia, custos e tal, não tem. Então, nesse momento, o Mundial de 2021 não tem sede definida. E o Inter no Mundial? Não é possível, gente. Porque se o Mundial vier para o Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro quer, tá, Glau? O Flamengo, ganhando a Libertadores, ele tá na semifinal nesse momento. E Libertadores é onde, Glau? É aqui. Claro que é aqui no SBT, né? É isso. Flamengo e Barcelona de Guayaquil numa semifinal, na outra Atlético Mineiro e Palmeiras. Se o Flamengo, bota a tela de novo aí. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, ele vai para o Mundial. Mas a vaga do campeão nacional do país sede deixa de existir, tá? Entendeu, Glau? Não. Então corta a tela, volta pra cá. Se o Flamengo ganhar a Libertadores de 2021, ele vai pro Mundial. Já tem vaga. Quem é que foi campeão brasileiro em 2020? Flamengo. Então o raciocínio que se fez nas redes sociais é... Claro. Bom, vai o se vice. o Flamengo for D2 campeão, vai o vice. Que foi quem? O Inter. Aí é o seguinte... O regulamento do Mundial diz que não pode ter 2 times do mesmo país. Entendeu? Então risca. Mas eu não disseram que o Flamengo vive numa ilha, quem sabe vive num outro país também. Mas não dá pra botar o Flamengo titular e o Flamengo reserva no Mundial. Não, aí não dá. São dois bons times, mas não dá. Então, gente, esqueçam essa história de que o Inter pode jogar o Mundial de 2021. Não, tá? Quem garante é Glauco Pazza. Esqueçam com o I maiúsculo. Pronto. Mas não esqueçam com E do Bruno Mendes. O Uruguai está aqui há pouco tempo, mas já conquistou um monte de gente. Ele está em casa em Porto Alegre. Essa cara, digamos assim, é só para momentos especiais. Bruno Mendes já está à vontade no Inter. Eu gosto muito da cidade de Porto Alegre, é muito parecida, eu falo que é muito parecida com Montevideo. Se come muita carne, se toma muito chimarrão, então me sinto em casa. O zagueiro já tem 12 jogos pelo Colorado e uma intimidade que foi parar na internet, como nessa postagem de Vitor Cuesta. Não sou de usar muito as redes sociais, na verdade, mas eu fiquei sabendo, sim. Eu brinquei com ele porque uma jogada me salvou, na verdade me salvou, foi contra Flamengo. Na hora do chimarrão, o uruguaio não tem dúvida para qual lado correr. A erva da gente é mais amarga, mais forte, e a erva de você é mais leve, né? mais suave. Eu tomo aqui com Tyson. Cuesta agora está tomando erva brasileira.
Então, quando eu não trouxe minha erva, tomo com eles. Não é só o chimarrão e o Uruguai bem pertinho que fazem o Bruno Mendes se sentir em casa. Em Porto Alegre, ele até arranjou um clone, um irmão. Ou seria um clone meu? E por a barba, né? Por a barba somos um pouco parecidos. Estão falando que somos parecidos aí fora? Estão falando. Ah, bueno. E bueno. Melhor deixar o Bruno Mendes em campo. E eu fico por aqui mesmo. Para ficar mais parecido, viu? O Bruno tem que fazer o tupetezinho dele, né? Tupetezinho. E o Bruno falando do chimarrão, isso é bem interessante. Diz que a erva deles, o Uruguai, é a nossa erva. Só um detalhe, a erva dos uruguaios, que é mais forte, ela é produzida aqui no Brasil. Mas na hora de moer, a moída é diferente, mas ela é produzida aqui no interior, né? Na região da Mata Atlântica, aí envolve ali... Paraná é o maior produtor, na verdade. Paraná, Santa Catarina. E o mais bacana é que tem gente que vai pra fronteira, cruza a fronteira, vai chega, comprar uma erva uruguaia. Aí vai ver no rótulo, Glauco. Feito em aonde? Furquilinha? Mas agora eu vou repetir aquilo, tá, o André? Tá de prova. O Jeremias é muito mais bonito que o Bruno Mendes. Que é isso, rapaz? Para! Por isso que eu disse. Olha ali. Por isso que eu disse, não é o Jeremias que vai abaixar a franjinha. É o Bruno que vai ter que fazer o tupete. Na verdade, ele é que é meu clone, né? Eu sou mais velho do que ele, então ele é que é meu clone. Ô, Glauco, vamos falar de uma coisa melhor? Vamos falar de futebol mesmo, tá? Dentro de campo. Tyson tá de volta, mas não tá. Porque ele não joga há muito tempo. E aí o seguinte... Botar ele contra o Fortaleza é correr o risco de ter um problema muscular, Glau. O que eu sei é o seguinte, ó. Perguntaram, Tyson, vai? É claro que o jogador vai dizer, vou. Só que o Inter tá tendo uma série de cuidados. Já pensou? Ele falou vou, ele tava te chamando? Tá. Mais uma. Deixa eu anotar aqui. Tá? Sabe aquele café? Não vai vir nunca. Tá? Então é o seguinte, o Inter vai ver o custo-benefício, tá? Se for para esperar, vai esperar. Não dá para machucar de novo o Tyson, né? Quero te falar, café, tá? Se você não sabe, eu fiz 2 apostas e ganhei as 2 do Glauco, tá? Então ele é um freguês meu, tá? Freguês. Ele não te dá café, mas eu te dou um biscoito aqui, Zezé, ó. Tá? Glauco. Poxa vida, Glauco. Tá bom. Para lá, que isso. Tá, mas não falo mais contigo. Nem apostou e já me pagou, tá? Mas a freguesia não é só eu e o Glauco nas apostas. Grêmio e Flamengo, Glauco. Olha essa tela aí. Nos últimos 10 jogos do Grêmio contra o Flamengo, o Grêmio não ganhou nenhum, Glauco. E nós estamos falando de muito tempo, pouco tempo? Como é que será? Tá falando de 2018 pra cá. A última vitória foi aqui em Porto Alegre, em 2018, na Arena. Pegou uma época que o Grêmio tava bem ainda. E olha esse dado aí que o Matheus Schenck pegou. Para a tela aí. 24 gols do Flamengo contra o Grêmio. 20 no segundo tempo. 20. E por que a gente tá falando de Flamengo e Grêmio, Glauco? Porque domingo eles se enfrentam de novo. Parece que eles só jogam entre eles. Não, olha aqui, ó, nunca a lei do ex esteve em voga como agora, né? Porque o Renato, poxa, ele tá enfrentando o Grêmio como nunca. E bom, na primeira vez ele fez 4, né? E aí depois fez 2. E eu quero dizer uma coisa pros gremistas. Domingo tem Flamengo e Grêmio e ainda vai ter outro Grêmio e Flamengo. Lembra disso, Glauco? É o jogo atrasado, aquele. É o jogo Glauco atrasado, sempre chega depois. Mais uma, tá aqui anotado. Mais uma. Tá. Ó, vamos fazer o seguinte, enquanto eu me ajeito aqui com o meu biscoito Zezé, eu quero que a gente olhe aí um drops do que vem pela frente. Semana que vem é semana de Libertadores. Vê o quê? Um drops? Minha mãe vai entender tudo lá em casa. É um tira-gosto. Aperitivo de Atlético Mineiro e Palmeiras aqui no SBT. Preste atenção nessa tela aí. Assim que a bola rolar para Palmeiras e Atlético Mineiro na terça, o Verdão vai se tornar o time brasileiro com mais jogos disputados em Libertadores, passando o Grêmio. O jogão, hein? Mês passado, eles se enfrentaram no Brasileirão. Deu galo, 2-0, para tristeza do nosso chefe, que é palmeirense. Aliás, o Palmeiras vem instável. Só 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Já o Galo não sabe o que derrota faz 9 partidas. Marca na agenda, então. Terça-feira, 9h15 da noite. Palmeiras e Atlético Mineiro. Semifinais da Libertadores. É aqui, no SBT.
Glauco, Ah, vai torcer pra quem? não, sentiu ali a edição, né? Sentiu, né? Vai torcer pra quem, Glauco? Eu vou torcer pro Palmeiras, pro Atlético. Oi? Pro Palmeiras, chefe, pro Atlético. O Glauco tá fazendo isso porque é sexta-feira, né? Ele vai ficar 2 dias sem ver o chefe. Mas não, brincadeiras à parte, é um baita de um jogo, porque reúne 2 dos 3 principais times do Brasil hoje, né? Junto com o Flamengo. Não? Não, claro que é. Claro que é. Demorou? Quem tem de melhor com um grupo aí que dê para competir com eles? Não tem, né? E nesse momento o Palmeiras está um pouquinho atrás, né? Mas no mata-mata e com o time do chefe em campo. Eu acho sim, ó. A gente cansou de ver, né? Pequenas diferenças e resultados que não tinham nada a ver. Muito bem. Bom, terça então, a partir das 21h15. Fica aqui comigo, porque olha só, hoje tem Show do Milhão na tela do SBT e tem gaúcho entre os pré-selecionados para participarem do programa de perguntas e respostas mais divertido da televisão brasileira. Será que nós seremos representados? É logo depois do programa do Ratinho. Não tem coisa mais fácil de ganhar 100 mil e poucos minutos. Mas todo mundo quer mesmo. R$1 milhão. E ainda ficar frente a frente comigo. Hoje, 11h15 da noite. Olha só. Show do Milhão PicPay. Viu só? Será que teremos gaúcho, hein? Será que teremos Inter no Mundial, hein? Não, Será? isso não. Mas teremos gaúcho? No Show do Milhão? Eu tô curioso para saber se teremos gaúcho e como que ele vai sair, né? Ou gaúcha, como é que ele vai se sair, né? Não sei, mas eu tenho que fazer uma amizade forte se acontecer. Mas não pode perder a oportunidade. Mas faz o seguinte, arranja o zap dele e me manda também. Agora, só rapidinho, falando dessa questão, dessa história do Inter participar ou não, do Japão ter desistido, o Japão que sediou a Olimpíada há pouco tempo, a população fez uma pressão muito grande e aí agora... Parece que... que é diferente, valeu né? a pressão, né? Até financeiramente é diferente o retorno e o compromisso sabe com o Comitê Olímpico. Sabe o que o primeiro-ministro falou? Ah. Não quero mais. Muito bem. Gente, olha só, chegando na sexta-feira, muito obrigado por ter nos acompanhado durante toda a semana, né? Na segunda-feira a gente traz aí, no dia do feriado de 20 de setembro, todas as informações, como foi a rodada, as rodadas do final de semana. Hoje, às 19h20, segunda edição. Nós voltamos, então, segunda, a partir das 11h30. Uma boa tarde a todos, bom final de semana e até o feriado de 20 de setembro, Galdérios. Até...